Para a nossa reflexão, nós vamos tomar por base o Salmo de número 90. É o único salmo cuja autoria é apontada para Moisés. Na verdade, uma oração que Moisés faz e cujo tema principal é a questão da eternidade de Deus, onde Moisés, com a linguagem poética e muito bonita, muito bela, ele faz o contraponto entre a eternidade de Deus e a vida humana que é tão transitória, né, que é tão passageira. Então ele faz essa comparação. De um lado, Deus eterno, do outro lado, o homem, o ser humano, cuja vida é muito breve e passageira. Então, destaco aqui a passagem do versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu chamo a atenção aqui para dois aspectos dessas palavras de Moisés. O primeiro aspecto diz respeito à brevidade da vida humana. Ele chama a atenção aqui para o fato de que a nossa vida é muito breve, a nossa vida é passageira. Compara-se a um breve pensamento. No final do versículo 10 diz: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, como é que a gente pode ter a certeza de que a nossa vida é breve? Se chegarmos a 70, 80 anos, como diz o texto bíblico. Ora, 70, 80 anos diante da eternidade de Deus não são nada. Seja da nossa perspectiva de que são longos anos de vida, se nós chegamos a 80, mas diante da perspectiva, ou comparando com a eternidade de Deus, 80 anos não são absolutamente nada. Então Moisés afirma primeiramente isso: a nossa vida é breve, a nossa vida é curta, ela passa rápido. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de destacar. O segundo diz respeito a essas duas palavras do versículo 10, né? Quando ele diz que a nossa vida pode chegar a 70 anos e havendo vigor ela vai chegar a 80, aí então ele diz: neste caso, o melhor deles, desse tempo de vida, é canseira e enfado. Então, canseira e enfado. Essas expressões querem ou fazem referência a trabalho. Não é? Canseira aí era uma palavra utilizada normalmente para se referir a trabalho. Né? A raiz, o significado dessa palavra está relacionada ao nosso entendimento de trabalho. E não era qualquer trabalho, era um trabalho extenuante, cansativo, né? Um trabalho duro que nos levava a um extremo cansaço. Não é à toa que essa palavra também poderia, em determinados contextos, fazer referência ao trabalho de parto da mulher. Então, um trabalho que provoca grande dor, que provoca grande cansaço. Não é? Então, é a esse trabalho que o texto bíblico aqui está fazendo referência. Então, Moisés está dizendo que a nossa vida vai acabar se resumindo a isso, a buscarmos trabalhos cansativos, trabalhos extenuantes que nos levam ou que demandam de nós grande esforço e que nos levam a um grande cansaço. E, além de canseira, ele vai falar também de enfado. Né? A origem, né? Assim, o sentido principal, né? O primeiro, melhor dizendo, dessa palavra enfado era o sentido de ofegar. Então, alguém que fica ofegante, que fica cansado. Né? Mas a ideia
também está associada a um tipo de trabalho, a um tipo de atividade que nos cansa e que no final das contas nos leva a simplesmente nada. Então gastamos muita energia naquilo, dedicamos muito tempo àquilo, nos cansamos e o resultado é simplesmente nada. Alguém também traduz essa palavra, essa expressão, com o sentido de grande sofrimento, né? Talvez pela questão da decepção, né? Dedicamos tanta energia, tanto tempo àquilo dali, aquele projeto, né? Aquele trabalho, e no final o resultado não vale a pena. E o que vem? Grande sofrimento, grande decepção. Resumindo aqui, o que Moisés está querendo passar? Ele diz que se a nossa vida chega a 70, 80 anos e o melhor dessa vida é canseira e enfado, Moisés está querendo dizer que no final das contas, quando nós colocamos os números na ponta do lápis, a conclusão que nós vamos chegar é que nós temos dedicado o nosso tempo, que antes ele vai afirmar que é um tempo breve, escasso, nós vamos tomar esse tempo ou dedicar esse tempo tão somente a coisas cansativas, a trabalhos árduos, que no final das contas não nos leva a simplesmente nada. O resultado é nulo. E o que vem daí? Sofrimento e decepção. Então a visão que Moisés nos passa a respeito do seu entendimento da vida, nessa oração que ele faz a Deus, é de que ele chega a essa conclusão. Não sabemos ao certo em que estágio da vida de Moisés ele escreveu esta poesia, esta oração. Muito provavelmente já lá para o final da sua vida. Então é como se ele estivesse fazendo um balanço do que viveu. E isso pode trazer ensinamento e trazer um desafio muito grande para cada um de nós, para nós refletirmos sobre a nossa própria vida, a partir desse balizamento que Moisés nos apresenta aqui. Primeiro, que a vida é extremamente breve. Esse nosso tempo de vida passa voando, como ele diz, e ainda mais nos tempos em que nós vivemos hoje, que tudo é muito rápido, tudo é muito ligeiro, né? Tudo é muito encurtado. Né? Hoje em dia, você para escrever um texto na internet, quanto mais curto, melhor, porque as pessoas não estão interessadas em textos muito longos, tem que ser uma leitura rápida, uma leitura curta. Então tudo na nossa vida hoje é muito rápido. Eu fico imaginando Moisés vivendo nos nossos dias, o que ele não diria se já na sua época, milhares de anos atrás, ele já dizia que o tempo do ser humano voa, é muito breve, é como um pensamento ligeiro. Imagine se ele vivesse nos nossos dias, o que ele não diria. Então o nosso tempo de vida é curto, o nosso tempo de vida é breve. Essa é a conclusão de Moisés. Mas que também pensemos no outro aspecto. Porque o desafio que o texto bíblico nos deixa hoje é para pensarmos na nossa vida breve, rápida. O que é que nós temos feito dela? Como é que nós temos aproveitado esse tempo de vida curto e breve, na perspectiva do texto bíblico, que Deus nos concede? Em outras palavras, quais são as prioridades da nossa vida? Moisés diz aqui que quando nós chegarmos ao final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e fazer um balanço. E triste balanço será esse que quando nós analisarmos, chegarmos à conclusão de que nós nos esforçamos tanto, trabalhamos tanto, nos fadigamos tanto, nos cansamos tanto, e a gente chegar ao final de tudo e observar que não valeu a pena para nada. Não teve proveito nenhum, porque tudo se resumiu à canseira e a enfado. Que prioridades é que nós temos tido ou temos estabelecido nas nossas vidas? Com o que nós estamos investindo esse tempo de vida que Deus tem nos dado? A reflexão é essa. Nós temos gastado, investido o nosso valioso tempo com o quê? A vida tem passado, os nossos dias
Tem sido um atrás do outro? E no final de tudo, vai valer a pena? Que nós possamos pensar a respeito disso. Que o alerta de Moisés e as suas conclusões aqui nos sirvam para nós pensarmos nisso. Temos gastado o nosso tempo de vida com o quê? Será que valerá a pena quando nós chegarmos lá no final, olharmos para trás e fazermos um balanço do nosso viver? Que conclusões ou a que conclusões nós chegaremos? Terá valido a pena? Terá valido a pena tanto esforço? Terá valido a pena tanta ênfase naquilo? Que pensemos a respeito disso. Que pensemos na nossa vida com Deus. Que pensemos na nossa vida com os nossos familiares. Que pensemos na nossa vida com aquele a quem nós amamos. O que nós temos feito com o tempo de vida que Deus nos tem dado? Será que chegaremos ao final e concluiremos que teria sido tudo canseira e enfado? Que Deus nos ajude a pensar nisso e que Ele nos oriente, nos dando sabedoria para sabermos viver de fato. E que Ele nos abençoe.